Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Respeita a Geografia. Passou a prova da SpaceX e alguns alunos estão questionando a respeito da questão de cartografia. Houve duas questões de cartografia, uma delas é aquela que inverteu o mapa ali no que se refere ao hemisfério norte e ocidental. Vamos observar, os alunos estão questionando a respeito de uma possível anulação dessa questão ou eventualmente qual que seria o gabarito de maneira mais precisa. Vamos compreender então o que aconteceu nessa questão. Você que fez a prova certamente se lembra aí dessa questão, trazendo para nós um mapa e questionando para nós a respeito de 4 pontos e a sua localização geográfica. Mas antes de avançar, eu peço a você que deixe o like, se inscreva no canal, divulgue o conteúdo. E mais, se você quer aprender geografia focada na sua prova da SpaceX, conheça o nosso curso. O link está na descrição do nosso vídeo. Bem como se você quer um curso completo com todas as matérias para a sua prova, conheça o Teorema Militar, o link também está na descrição do nosso vídeo. Vamos lá para a nossa questão, sem mais delongas. Então, ele trouxe para nós um mapa e dizia que nós temos ali os pontos 1, 2, 3 e 4 e, eventualmente, ele deu para a gente também as coordenadas. E a primeira coisa importante em nós observarmos aqui é que ele inverteu o nosso mapa, colocando o norte no sentido do sul, ou seja, é como se o mapa estivesse de ponta cabeça, digamos, tá? Então, quando nós olhamos aqui o nosso mapa e nós conseguimos observar o seguinte, que aqui seria a linha do Equador, vejam só. Então aqui nós temos a linha do Equador, tá? E aqui nós teríamos o meridiano de Greenwich. Tá? E por que hemisfério norte? Porque ele coloca aqui ó, 90 graus norte, 75 graus norte e assim por diante, 15 graus norte. Então por isso que a gente fala que aqui é a linha do Equador. Aqui ó, 30 graus ocidental e por isso, portanto, ali hemisfério ocidental. Eu até separei isso no mapa mundi para nós observarmos. Ele está considerando o mapa com esta visão aqui. Notem vocês, nós temos o mapa com o norte invertido. Tá? Conforme nós podemos constatar aqui no mapa, eu separei para nós observarmos a linha do Equador, então nós vamos visualizar aqui justamente a linha do Equador, que eu vou destacar agora aqui na cor preta para nós percebermos que ele está tratando desse hemisfério, e temos também aqui a linha do meridiano de Greenwich. E veja como quando nós invertemos o mapa dessa maneira, isso casa com a nossa informação do nosso mapa da questão. Tanto é que aqui nós temos os pontos número 1, número 2, número 4 e número 3. Né? Quando nós colocamos o mapa novamente no devido lugar, aqui nós temos os pontos número 1, número 2, número 3 e número 4. Dessa maneira aqui, me parece que fica mais fácil a compreensão do porquê o gabarito é o que nós consideramos como sendo o correto. Então lá o ponto número 1, número 2, número 3 e número 4, considerando apenas o hemisfério norte e considerando também ali apenas o hemisfério ocidental. Porque quando na nossa questão, ele colocou da seguinte maneira, né? Vejamos lá, voltando na questão. Ele coloca para a gente ali, ó, 30 graus oeste, 60 graus oeste, tá? 90 graus oeste, enfim, tá? E quando nós vemos ali, nós temos também justamente o seguinte, né? A partir da linha do Equador, 20 graus oeste, 40 graus oeste, no caso, né? Melhor dizendo, a partir do meridiano de Greenwich. Tudo bem? Então ele inverteu o nosso mapa, trazendo dessa maneira, conforme nós estamos aqui constatando. Perfeito? Vamos lá. Porque ele colocou assim, né, gente? Ó, cresce ó, daqui ó, da direita para a esquerda, tudo bem? Na nossa questão. E quando a gente coloca o mapa assim, cresce da esquerda para a direita, né? Por quê? Porque ele inverteu conforme a gente pode constatar, perfeito? E quando nós olhamos aqui, fica mais clara a resolução. Vamos lá observar o que ele fala nas assertivas, tá? Na alternativa A, ele fala que de maneira latitudinal, né, latitudinalmente, os pontos estão localizados no mesmo hemisfério, isso é verdade. Todos estão no hemisfério ocidental e norte, tá? Sendo que o ponto 4 possui temperatura média anual menor do que 1, né? Do que o ponto 1. Isso é falso, porque o ponto 4, quando nós observamos ali, está numa localização geográfica próxima da linha do Equador. Então aqui nós temos a linha do Equador,
tá? E aqui, o meridiano de Greenwich, perfeito? O meridiano de Greenwich. Então, o que acontece? O ponto 4 está na linha do Equador e o ponto 1 não. O ponto 1 está na zona temperada ali, e, portanto, não é quando ele fala ali na assertiva 1 que o ponto 4 possui temperatura média menor, não, possui temperatura média maior. Então, é falsa aqui essa assertiva. B, os pontos 1, 2 e 4 são localizados no hemisfério ocidental, ok? E o ponto 3 no hemisfério oriental. Não, todos estão no mesmo hemisfério, tá? Tanto é que você está aqui no oeste, em relação ao meridiano, e no norte em relação à linha do Equador. Então, falsa a assertiva número letra B. Tá? C. Longitudinalmente, os 4 pontos estão localizados no mesmo hemisfério. Ok, é verdadeiro. Aqui pegou, inclusive, né? Eu comentei sobre essa questão aqui na resolução do teorema militar. Né? A cidade de Londres, Inglaterra, tem hora atrasada em relação ao ponto 3. Quando a gente olha lá o ponto 3, aqui nesse mapa, né? Vejam só, aqui está o ponto 3, notem vocês. Né? Londres é uma cidade que está ali próximo do meridiano de Greenwich, tá certo? Então Londres se localizaria no território europeu, portanto, aqui, certo? Londres, inclusive, que tem fuso, não é? 1 hora positiva em relação ao meridiano de Greenwich. Perfeito? Então, o que acontece? A cidade de Londres tem hora no sentido ali, ó, no sentido, não é? Leste, o que acontece? A hora aumenta, tá certo? As horas aumentam. Então, quando ele fala na assertiva C, Londres tem hora atrasada em relação, não, ao ponto 3, o ponto 3 está para o oeste, não é? E na direção do oeste nós temos menos horas, não é? Então nós temos horas atrasadas, tá? Então o ponto 3, ali na Califórnia, nos Estados Unidos, tem horas atrasadas em relação ao meridiano de Greenwich, em relação a Londres, enfim, tá? Então por isso a alternativa C é falsa, tá? Quando olhamos para a questão D, né? Os 4 pontos estão localizados no hemisfério setentrional. Setentrional é norte, né? Porque norte é setentrional e meridional é sul, tá certo? São termos que nós tratamos no nosso curso quando falamos a respeito da cartografia, tá? E aí, isso é verdadeiro, então, a assertiva D, né? Até aqui. E ele diz ainda, Brasília tem hora adiantada em relação ao ponto 3. Pessoal, olhando nos 2 mapas aqui, né? Vou até apagar para nós olharmos com muita atenção, não é? Quando olhamos no mapa do hemisfério norte ocidental, o ponto 3 está aqui, certo? Brasília não aparece no mapa, mas é 45 graus. Tudo bem? Ocidental. Então, Brasília estaria mais ou menos nesse X aqui, ó, só que mais para o sul. Perfeito? Então, o que acontece? Brasília tem horas muito mais adiantadas do que as horas ali da região de 120 graus, da Califórnia. Tá certo? Então, aqui para leste, naquela direção leste, a hora aumenta e para oeste a hora diminui. Tudo bem? Quando olhamos nesse mapa aqui, a gente vê o seguinte, Brasília se localizaria, eu vou colocar ali para nós observarmos na cor roxa, nesta posição geográfica aqui, ó, né? Então Brasília estaria nessa posição geográfica, né? E o que acontece? O que acontece com a cidade de Brasília, tá? A gente visualiza aqui Brasília, neste ponto aqui, apresenta horas que são muito mais próximas aqui, ó, do meridiano de Greenwich em relação lá ao ponto 3. Então, o horário de Brasília é maior em relação ao horário da Califórnia, lá do ponto número 3. Perfeito? O que nos pode, portanto, concluir que a alternativa D é a alternativa correta. Brasília tem hora adiantada em relação ao ponto 3. Verdadeiro. Tá? E se nós olhássemos aqui, né, mesmo nesse mapa, o ponto 13 está em 120 graus, enquanto que Brasília está em 45, né? E sendo aqui, portanto, o meridiano de Greenwich, o que acontece é que Brasília tem horas atrasadas em relação ao meridiano, só que a hora lá de Califórnia é muito mais atrasada, tá certo? E Brasília tem hora adiantada em relação à Califórnia, enfim. Perfeito? Então a D é a correta. E os 4 pontos estão localizados no hemisfério ocidental, ok? O ponto 1 tem hora atrasada em relação ao ponto 4. Olha só, o ponto 1 está ali próximo do meridiano de Greenwich, não é? Não tem hora atrasada em relação ao ponto 4, tem hora adiantada, porque para leste,
tá certo? A hora aumenta, mais horas. Então, a alternativa E é falsa. Acho que deu para compreender a partir de olharmos aí os mapas em grande detalhe, tá certo? Para entendermos o que a questão estava nos cobrando, tudo bem? É uma questão difícil, com toda certeza, uma das questões mais difíceis da nossa prova de geografia. Essa e a de industrialização são duas questões bem difíceis. Se você chegou até aqui, eu agradeço a presença, reitero a você que deixa o like, divulgue o nosso conteúdo, entre no nosso grupo de estudos, o link do grupo do Telegram está na descrição do vídeo e mais ainda, vem estudar com a gente, tanto no curso do Teorema Militar, bem como no nosso curso específico de Geografia para a nossa prova da SPSEX. Bons estudos e respeito à geografia. Até mais. Tchau, pessoal.